livro do Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 2, que diz assim: somente retificar o que já foi lido. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Outras literatura ou outra tradução diz da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Amém, irmãos? Podem tomar os vossos assentos dando glória a Deus. Irmãos, eu achei esse tema muito lindo, interessante, separado para santificar. Eu vou contar de 1 até 3, e se você acredita neste tema, se você veio buscar uma palavra de Deus, repete comigo no contar de 3, vamos lá? 1, 2, 3. Separados para santificarmos. Glória a Deus. O livro do Tessalonicenses, ele é equivalente à mesma cidade também de Tessalônica. Por que não dizer também a igreja de Tessalônica? Agora é interessante nós sabermos como Paulo chegou até a cidade de Tessalônica, como a igreja foi fundada e por que Paulo escreve as suas cartas à igreja de Tessalônica. Sabemos que algumas cartas Paulo escreveu de dentro da prisão, mas teve carta que Paulo de levar. E para chegarmos à igreja e à cidade de Tessalônica, Paulo, quando ele chega, é mais ou menos assim. Não foi assim, mas só para você entender. Paulo chegou à cidade de Tessalônica caindo de paraquedas. Pastor, como assim caindo de paraquedas? Se tudo Deus está no controle, calma que você vai entender. Paulo, ele por várias vezes ele foi preso por ele pregar a palavra de Deus. E teve um dado momento, eu fiquei até surpreso quando eu estudei essa história. Paulo, ele algumas vezes ele fugia do soldado romano para não ser preso. Por que ele fugia? Em primeiro lugar, ele ia ser preso inocentemente porque ele simplesmente pregava a palavra de Deus. Deixa eu abrir um entre parênteses aqui. Um grande amigo meu, tem um WhatsApp dele aqui, pastor Moisés, da cidade de Feira de Santana. Você deve ter visto muitos vídeos dele. É o pastor que no final dos vídeos ele grita terra e dá um pulinho. Ele foi preso por esses dias porque ele pregava também a palavra na praça. E ele pregava a verdade, alguém se sentiu afligido, deu parte dele, a delegacia, foi preso, teve que arrumar 2 advogados, teve que pagar fiança, 8 mil reais de fiança. E ele voltou de novo a pregar a palavra de Deus. Então Paulo, ele foge para a cidade de Tessalônica. Quando Paulo chega na cidade de Tessalônica, Paulo, ele vai anunciar o evangelho lá. E Paulo encontra uma igreja, já havia uma igreja em Tessalônica. O que Paulo faz? Ele resolve entrar no culto e assistir o culto. Só que Paulo percebe que a igreja estava fria, gelada, e não tinha a presença do Espírito Santo de Deus. Por que não tinha a presença do Espírito Santo de Deus? Porque naquela igreja não tinha a santificação. E Paulo, ele toma a autoridade de Deus e ele toma a frente, e Paulo vai trazer 2 mensagens. Se você ler todo o livro de Tessalonicenses primeiro, você vai entender que o livro de Tessalonicenses, ele tem uma direção. E que direção é essa que ele leva? A vinda da volta de Cristo Jesus.
Só que Paulo, para falar da vinda de Cristo Jesus, no livro de Tessalonicenses fala sobre que os mortos ressuscitarão primeiro num corpo incorruptível, um corpo santo, já começa por aí. E depois, em seguida, a igreja não tem como falar do arrebatamento, não tem como nós pregarmos da vinda de Jesus se não falarmos da santificação. Muitos querem ir para o céu, mas não querem se santificar. E percebe que toda a Bíblia, ela fala sobre a santificação. Só que não dá para falar de todos os versos da santificação, mas Deus colocou um em meu coração, que está no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. E o que está escrito lá, se você está na comunhão, você vai entender que o Espírito Santo está levando o culto. Por quê? Porque esse versículo que eu vou citar agora, ele já foi falado aqui. E olha o que diz lá: o qual, se ninguém tiver a paz e a comunhão com todos e a santidade, ninguém verá as. Percebe que antes de falar da santidade, vai falar da comunhão, vai falar do amor, vai falar de quê? Do perdão. Não adianta estar na igreja e magoar o irmão. Não adianta pregar, cantar, tocar, aleluia, rodar, sapatear e não liberar o perdão. Não adianta pregar: ah, mas eu não gosto daquele irmão, eu não gosto daquela irmã, eu não vou com a cara daquele irmão, eu não vou com a cara daquela irmã, ah, eu não vou no culto porque aquele pregador. Cuidado, você pode perder a salvação da alma por um simples fato. Existe 2 pecados que Deus não perdoa. 2? Eu falei isso mesmo? 2 pecados que Deus não perdoa? É isso mesmo, igreja? Eu pensei que era só blasfêmia com o Espírito Santo, não é não? Não é não. Existe 2 pecados que Deus não perdoa. E se Deus não perdoar, não vai para o céu. O primeiro é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o segundo é a falta de liberar o perdão, ou a falta de perdoar. Aleluia. Mas pastor, porque você não sabe o que ele fez comigo, você não sabe o que ela fez comigo. Não importa, irmão, mostra que nós somos diferenciados. Não é porque talvez ele merece o perdão, não é porque talvez ela merece o perdão, é porque a tua alma merece paz, é porque a tua alma merece salvação, é porque você não pode ficar aqui dentro com o seu tempo perdido. Aleluia. Nós não somos obrigados a ser amigo de ninguém, a bajular ninguém. Não estou dizendo isso. Percebe que Jesus não bajulava. E Jesus tinha poucos amigos. Ele tinha poucos. Mas amar, Jesus, ele amava a todos. Pastor, é porque você não sabe o que fez comigo. Não importa o que ele fez, irmãos, mas imagine se Deus fosse nos julgar com tantos erros, com tantos pecados que nós tivemos. Ah, pastor, eu sou crente, mas não sou bobo. Peraí, você é crente, mas não é bobo? Olha só o que diz em Marcos capítulo 11, versículo 25. Marcos capítulo 11, versículo 25. E quando estiveres orando, perdoai, e se tende alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que estás no céu vos perdoes. Ou seja, se eu não perdoar o meu irmão, ele não vai receber a minha oração. Se eu não perdoar o meu irmão, aleluia, ele também não vai me perdoar. Olha o que diz o verso de número 26, aleluia, mas se vós não perdoares, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Hoje é noite de recomeço, hoje é noite de quebrantamento, hoje é noite de um novo recomeço diante da presença de Deus. Aleluias, aleluias. Se você tivesse a última oportunidade
oportunidade. Talvez o que você faria? Talvez se alguém te desse, olha, você tem apenas 1 hora de vida, você não tem mais. Talvez nessa oportunidade nós perdemos de fazer tanta coisa, de estender a mão, de perdoar. Olha só, você já perdeu o tempo de ter dado o melhor glória, de dar o melhor aleluia. Alguém está entendendo aqui? Adore a Ele como fosse aleluia, cante a Ele, preste o teu culto e adoração a Deus como fosse o último culto, porque o livro de Tessalonicenses linda de Cristo Jesus. Adore a Ele como fosse o último culto. Lebaruti Rebia Prudica Manácia Edeminência Ramushi Hanaio de Contessuia. Nós tivemos oportunidade de abraçar e não abraçamos. Nós tivemos oportunidade de ajudar e não ajudamos. Nós tivemos oportunidade de estender a mão e muitas das vezes nós não estendemos. Aleluia, mas hoje é noite de um novo recomeço. Aleluia. Aleluias. Lamaio de contessuia de calância dócia. Existem 3 tipos de santificação. Entre ela, posicional. A segunda, progressiva. E a terceira, santificação final. A santificação posicional é aquela de quando nós aceitamos a Jesus como Salvador. É fácil ver um crente que ainda não encaixou na santificação posicional. Posso pregar, pastor Alexandre? É um crente que aceita Jesus, mas ele não muda de vida. Ele permanece da mesma forma. E quando nós aceitamos a Jesus, nós devemos buscar a santidade. Um ato que nos muda o nosso posicionamento. E o que é a santidade progressiva? É aquela que nós, mesmo depois de alguns anos de crente, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, nós procuramos a cada dia melhorar. Talvez hoje eu não fui muito bem, mas amanhã eu vou tentar ser melhor do que hoje. Não sei como vai ser o dia de amanhã, mas eu vou tentar depois da manhã ser melhor do que o dia de ontem. E a santidade final, essa é somente Deus para nos dar. Por quê? Porque a Bíblia diz: aqueles que morreram primeiro, aqui morreram, ressuscitarão em um corpo santificado diante de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para essa igreja. O que é? Que Deus vai vir buscar uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja santificada. Aleluia. A igreja, ela não pode se corromper. Por sinal, eu quero até abrir mais um entre parênteses aqui. Você que é crente, você que defende o evangelho, quando você vê aquelas bagunças lá no Instagram, no TikTok, e alguém começar a acreditar: olha lá o pastor, olha lá a igreja, você pode dizer: isto não é igreja, isso nunca foi igreja, porque a igreja de Cristo Jesus, ela é santa, ela é pura. A Bíblia diz que Jesus irá buscar uma igreja imaculada, sem mancha, pura. A igreja de Jesus ainda é pura. Eu estou pregando um pouquinho aqui que está nessa noite para buscar o céu. A igreja que busca o céu ainda está aqui. A igreja que busca a santidade ainda está aqui. Alguém levantou a mão ali? Alguém levantou a mão ali? Porque o noivo tem ciúme da igreja. Norque anda levastenia. Nior de que onde varo lamaro congelo de consuelo. Aleluias. Eu não sei quem escolheu esse tema, mas também não importa. Mas quem escolheu esse tema estava guiado pelo Espírito Santo. É por isso que eu amo pregar no tema, porque eu vejo que alguém dobrou o joelho, falou com Deus e disse: Deus, qual é o tema que eu vou pregar? Aí Deus diz: é tempo de santificar, porque a minha vinda está próxima. Aleluias. Aleluias.
Quando o texto fala da santificação, eu não sei se você reparou bem minuciosamente no texto, mas o texto diz que fala cuidar bem do vosso vaso. Se você pegar no português o verbo no vosso vaso, isso se refere a um vaso que Deus te deu e você precisa cuidar dele, sabendo nós que devemos cuidar do nosso vaso também, do nosso interior. Quando falamos da santificação, nós não estamos falando do exterior, mas estamos falando do interior. O que eu vou dizer aqui agora não é que você não pode, não é que é errado, é certo. Nós vemos, às vezes, se arruma, se embeleza, pega a melhor roupa, o melhor sapato, não é assim? A chapinha no cabelo, a melhor gravata, o melhor terno. Ainda tem alguém que ainda tira uma foto, posta antes de vir para o culto. Opa, estou indo adorar a Deus. É bonito. Só que isto, a beleza exterior, ela nunca chamou a atenção de Deus. Eu já vi até gente dizer assim: não leva isso aqui para casa não, analisa cada palavra que são pregadas. Quando você estava no mundo, você se arrumava bem, agora você vai para o culto de qualquer jeito? Não, cada um desses crentes que aqui está, ninguém de nós merecemos ser comparado com alguém do mundo. A nossa beleza exterior, os varões estão até bonitos com a roupa, a gravata é bonita, mas a nossa beleza exterior, ela nunca chamou a atenção de Deus. A nossa chapinha, o nosso cabelo, o nosso terno, o nosso relógio nunca chamou a atenção de Deus. Pastor, então o que é que chama a atenção de Deus? É o nosso interior, é a nossa santidade, é a nossa purificação diante de Deus. Aleluia. O céu não atende quem tem a roupa bonita, quem tem o carro bonito, quem tem o CPF com muito dinheiro, quem tem renomado. O que chama a atenção, o que o céu responde é um coração aquebrantado diante da presença dele. Quem busca a santidade, se você entrou nessa noite, independente das suas condições financeiras, da sua sabedoria, do que você tem do teu exterior, mas que você vem nesta noite para colocar no altar a tua oferta de adoração, está disposto à santificação, o céu te diz para você: aquele que levantar a mão, então alguém levantou a mão lá, eu estou abrindo o céu ao teu favor e estou recebendo o teu culto nesta noite. Aleluias. O vaso santificado. Por que o vaso santificado? Porque dentro desse corpo habita o Espírito Santo de Deus. Você acha que o Espírito Santo de Deus vai habitar num corpo que guarda raiva de alguém, que guarda rancor de alguém, que guarda mágoa de alguém? A ira, às vezes, nós até podemos ter, porque Jesus irou, mas se temos o Espírito Santo dentro de nós, a ira não vai permanecer. Que Espírito Santo é este que habita num corpo aonde está dividido? Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. Mas não é porque nós devemos buscar sempre a santidade, a cada dia melhorar, que isso não nos torna melhor ou pior do que ninguém. Mas nos torna o que buscando a santificação? Diferente. Que diferença é essa? Alguém tem que ver a diferença em nós no trabalho. Alguém tem que ver a diferença em nós na faculdade.
Alguém tem que ver a diferença em nós dentro de casa. Alguém tem que ver a diferença em nós na rua, no trabalho, no meio da vizinhança. Alguém tem que ver a nossa diferença por onde nós passamos. Por quê? Porque dentro de nós habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Talvez nós não podemos alcançar a perfeição, porque a perfeição é só Deus, mas tem alguns tipos de crente, aleluia, eu vou pregar aqui, pastor, o que Deus está me mostrando, o que Deus está me dando, que quando ele pega o microfone, parece que ele é mais crente do que todo mundo. Já viu aqueles crentes que vai dar uma saudação ou pregar? Tudo para ele está errado, a meia está errado, o cabelo está errado, a sua roupa está errado. Só ele que é santo, só ele que não peca, só ele que não erra. A palavra dele, aleluia, é para todo mundo, até para a parede da igreja, da cor, de tudo, mas para ele não. Esses são tipo de pessoas conhecidos como fariseus. Os fariseus, o próprio Jesus disse que tinha boca de anjo e coração de demônio. Por quê? Porque eles se faziam de santo e via defeito, falha em todo mundo, mas por trás o coração deles, a alma deles estava possuída pelo mal. Aqueles tipos de crente que vê defeito, vê erro em todo mundo, aquela ali não. Esses são chamados de fariseus. Mas eu estou pregando para alguém aqui, para uma geração que entrou aqui, que quando dobra o teu joelho, aleluia, cada oração diz: me ajuda, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. É quando a palavra vem de confronto com nós, esta palavra é que nos ajuda. Meu Deus, aleluias, 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 aleluias. Com permissão do pastor, quero pedir para a igreja colocar sobre os pés. Pode? Coloca sobre os pés, igreja. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. No texto que foi lido de Tessalonicenses, aqui na leitura oficial, tem uma parte que diz: e esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus, para ser mais precípito, ela é boa, perfeita e agradável. E para nós entender melhormos, você já deve ter visto muitas pessoas dizer assim: ah lá, está lá, não cai uma folha seca que Deus não queira. Já viu alguém dizer isso? Na verdade, isso não é bíblico. É uma frase que o povo fala. Não é errado, é até boa. Só que o errado é quando você usa essa frase para tampar o erro ou uma falha. E alguém diz assim: aconteceu isso porque Deus permitiu. Quem já ouviu alguém dizer isto? Ah, se não fosse permissão de Deus, não teria acontecido. Só te lembrando que a permissão de Deus, ela é contra a vontade de Deus e aborrecida. Eu trabalho como palestrante também. Leve isso aqui para casa, se possível, até anota. O pastor Marconi, ele pega 2 servos. E esses 2 cresceram na igreja, crianças. Só que um foi para o mundo e o outro permaneceu. Aí tem gente que diz assim: eu aprendi com o meu sofrimento. Aí eu levei muito tapa na cara, por isso que eu consegui isso. Aí eu já tive muita perda, hoje eu não perco mais. Aí já fui muito passado para trás, agora eu tenho que saber a boa escolha. Mas veja bem, aí aquele que foi para o mundo, levou tapa na cara, teve perdas, machucou, voltou chorando, pediu perdão. Mas aquele que permaneceu, fez uma faculdade, casou, está firme,
está abençoado, conseguiu conquistar e comprar aquilo que ele sonhava. Qual que foi melhor? Então entenda, quando alguém diz permissão de Deus, é Deus olhando e dizendo assim: foi totalmente contra a minha vontade, porque Deus não quer que ninguém perda, Deus não quer que ninguém tropece e caia, Deus não quer que ninguém dê um passo para frente e dois para trás. Mas a vontade de Deus na nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável. E tem 3 tipos da vontade de Deus na nossa vida. Inclusive também esse fato de dizer: se Deus for da vontade de Deus, eu vou. Se for da vontade de Deus, eu vou comprar. Primeiro tem que ser da nossa vontade. Por quê? Deus almoça? Deus almoça, sim ou não? Sim ou não? Não. Deus dirige carro, sim ou não? Não. Deus precisa trabalhar? Não. Deus precisa fazer faculdade? Então tem que ser primeiro da nossa vontade. Porque Deus não vai forçar você a fazer. Deus, ele é espiritual. E as 3 vontades de Deus na nossa vida, ela é preceptiva, soberana e diretiva. Essas são as 3 vontades de Deus. Preceptiva é a primeira, que Deus quer que nós andamos em santidade, guardamos a palavra dele e buscamos a face dele cada vez mais. Soberana, porque Deus está acima de tudo e de todas as coisas. E se Deus quiser, num piscar de olho, num estralar do dedo, Deus acaba com o mundo. Deus faz acontecer enchente como aconteceu no Rio Grande do Sul. Deus destrói cidade, levanta a cidade, constrói, ressuscita o morto. Tudo está sob o controle dele. E a última vontade de Deus sobre a nossa vida, ela chama-se diretiva. O que é? Que Deus quer que nós andamos na direção da palavra. A palavra de Deus nos direciona aonde Deus quer que nós andamos. Minha esposa, vem louvar mais um hino rápido. Minha esposa, vem. Amém. Esta é a vontade de Deus nas nossas vidas. Devemos buscar a cada dia mais a santidade na presença de Deus. E eu encerro essa mensagem agora, falando sobre a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Se em um culto como este, o pastor Marconi, ele pegasse 10 pessoas, quantas pessoas disse? 10, e falasse assim: hoje nós vamos ter um culto diferente. Você vai ter a oportunidade de entrar em um recinto com Deus no seu particular. Vou te dar uma caneta, um papel e uma cadeira. Você entra no teu particular com Deus. Anota aí. Deus está te dando uma caneta, um papel e um momento particular com Deus. Neste papel você vai escrever o teu nome e vai fazer o teu pedido. Isso aqui é profético, pastor. Pode soltar o playback, pode soltar. E neste pedido, Deus manda eu te dizer para a igreja: pode fazer o pedido que está no teu desejo. Depois que ela louvar este louvor, o pastor Marconi vai abrir o papel e vai começar a ler o pedido de cada um. Não vai cair no mar do esquecimento aquilo que Deus te falou. As circunstâncias dizem não, pastor mas Vanderlei, meu Deus nunca já tem gente que já está falando com Deus. Ele não disse que seria fácil, mas mesmo assim eu vou continuar. Pois quem coloca já pediu, Samuel? A mão no arado, pode falar com Deus. Tá proibido de Deus te dá nesse momento um papel, uma caneta. Eu não parei, porque Deus me
me fez uma promessa. Ele não se atrasa, não mente, não erra. Quem tem uma promessa não pode morrer, não pode desistir nem retroceder. Eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa. Deus está te dando a oportunidade de você pedir para Ele aquilo que você precisa. Ah, Deus me mostra pelos olhos do Espírito. Tem cada pedido lindo, pastor Marcônio. Não vai cair no mar do esquecimento aquilo que Deus lhe falou. As circunstâncias dizem não, mas o meu Deus nunca Hoje é errou. noite de oportunidade. Ele não disse que seria fácil, mas mesmo assim eu vou continuar. A vontade de Deus, ela é boa, pois quem coloca perfeita a mão e agradável. parado, tá proibido. E a maior vontade de Deus é que nós buscamos o reino do céu. Porque Deus me fez uma promessa. E buscamos o reino do céu só através da santificação. Ele não se atrasa, não mente, não erra. Que tem uma promessa não pode morrer, não pode desistir nem proceder. Eu tenho uma promessa. Quantos têm promessa aqui nesta noite? Agora, quantos creem na promessa de Deus? Porque muitos recebem a promessa, mas não crê. Por quê? Porque não quer passar pelo processo. A minha vida está nas mãos de Deus, por isso eu descansei meu coração. O homem pode fazer muitos planos, mas é de Deus que veio o sim ou não. Ó, qual se nós não tivermos a paz, a comunhão e a santidade, ninguém verás a Deus. Hoje é noite de recomeço. Eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar. Eu não parei, porque Deus me fez uma promessa. Ele não se atrasa, não mente, não erra. Quem tem uma promessa não pode morrer, não pode desistir nem retroceder. Eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa. Olhe para cá, eu entrego a última revelação, entrego o microfone. O pastor pegou 10 pessoas, deu uma caneta, um papel e disse: entra no particular com Deus. Você vai ter 30 minutos para falar com Deus. Nesses 30 minutos você vai escrever no papel o teu nome e o pedido que você quer que Deus realize. Passaram-se o tempo, eles saíram do particular com Deus. O pastor pegou o papel de cada um e disse: eu vou ler. Ah, irmãos, tinha muitos pedidos bonitos, mas teve um que chamou a atenção da igreja toda. Tinha pedido de alguém que tudo queria era ter paz num casamento, isso é lindo. Outros queriam uma casa porque não aguentava mais pagar aluguel. Outros queriam um carro para fazer a obra missionária. Outros, tudo o que eu queria é ver a minha família aqui dentro. Mas tinha um papel que chamou a atenção do pastor da igreja. Ele disse: tem um papel aqui que Deus não vai cumprir o desejo do coração. Aí eles perguntaram: por quê? Porque o papel está em branco e não tem nome. Como que Deus vai saber para quem é? Alguém levantou a mão lá atrás e disse assim: Deus sabe o meu nome, o meu coração e o meu desejo. O pastor perguntou:
Tudo bem, mas por que você não escreveu? Sabe o que ele disse? Melhor do que a minha escolha é a escolha de Deus para mim. Melhor do que a minha direção é Deus me direcionar. Eu deixei em branco porque eu deixei para Deus escrever a minha história nesse papel. Eu não estou pregando aqui para alguém que é santo demais, para alguém que é melhor do que alguém, não. Mas quando nós buscamos a santidade, nós não se tornamos melhor, mas nós se tornamos diferenciado. Eu estou pregando para alguém aqui nesta noite que entrou aqui, talvez debaixo de um julgo, ou debaixo de uma acusação, ou debaixo até de uma calúnia, e que essa calúnia às vezes te fez tropeçar, ou te fez parar no meio da caminhada, mas Deus te diz assim: eu estou escrevendo uma nova história na tua vida, e através desse louvor eu te trouxe aqui nessa noite para te relembrar a promessa que eu fiz na tua vida. Ainda está de pé, ainda está de pé, ainda está de pé. E sabe o que Deus está dizendo? Não é por causa da tua fraqueza, não é por causa talvez do seu tropeço, das suas falhas, que eu vou desmanchar o projeto que eu fiz na tua vida. A promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. Por causa da tua fraqueza, dos teus erros, o inimigo já estava esperando do outro lado. Mas quem vem comigo no glória para nós pregar para o inferno e dizer: asla Satanás, Deus não vai te dar esse gostinho não. A promessa na tua vida ainda está de pé. Só quem acredita nessa palavra, levante comigo a mão direita junto com a esquerda e aplaude o nome do Senhor Jesus.